Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Estamos mais uma vez aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita e hoje, nessa semana, vamos falar dos itens número 207 a 213, que vai falar sobre as semelhanças físicas e morais, que faz parte do capítulo Pluralidade das Existências. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai da vida, que nos oferece a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para evoluirmos, para conquistar as características que ainda nos faltam no nosso processo de evolução. Agradecemos também ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos de amor, de caridade, de perdão. Que possamos mentalizar Jesus adentrando no nosso lar, através do Evangelho, através dos seus ensinamentos de amor. Mentalizemos também o nosso anjo guardião, os nossos mentores, os benfeitores que nos dão assistência, que nos inspiram, e que nessa condição harmoniosa possamos sentir toda essa paz, todo esse amor, essa tranquilidade, esse revigoramento que nos inspira a continuarmos firmes, determinados, em equilíbrio nos nossos desafios, que são tantos. Precisamos muito desse alimento espiritual, precisamos muito desta conexão, essa conexão que é o nosso alimento, que nos auxilia tanto nessa tarefa de desenvolvermos o amor. E nesse aprendizado, vamos compartilhando com aqueles que nos cercam, que possamos cada dia mais, através da busca do conhecimento, nos desenvolver e nos tornarmos um vaso novo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e muito obrigado por mais uma oportunidade. Então, estamos na semana, estudando o Livro dos Espíritos, capítulo 4, a pluralidade das existências, e hoje vamos falar, sobre as semelhanças físicas e morais. Iniciamos com o item número 207, onde Kardec questiona o plano espiritual. Os pais transmitem frequentemente aos seus filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Então, Kardec aqui está perguntando, Nós já sabemos que somos herdeiros da genética, dos nossos antecessores, os nossos pais, os nossos avós, herdamos características físicas. E podemos herdar também, uma característica moral? E os espíritos respondem, não. Uma vez que tenha alma ou espírito diferente, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. Então, estamos falando aqui
da característica genética, né? A ciência médica, a medicina já nos trouxe, né, as informações sobre as nossas características genéticas, sanguíneas, DNA, tudo aquilo que carregamos da ordem do corpo físico. E isso sim herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Mas com as características morais isso não ocorre, porque cada um é um espírito. Cada espírito traz inato dentro de si características já adquiridas ou dificuldades ainda, né, por remanejar. Então essas características elas não são herdadas como as nossas características genéticas hereditárias. Porque, como eu disse, o corpo procede do corpo, mas o espírito, ele não procede do espírito. Cada qual, na sua condição evolutiva, no seu adiantamento, né, enquanto espírito, traz suas características individuais, independentes da genética, né, das características hereditárias. De onde, ele continua perguntando, de onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Aqui ele está perguntando por que alguns pais, né, moralmente são parecidos, né, com os seus filhos são parecidos com os seus pais. Da onde vem, né? Da onde provém isso? Já que não é da genética, não é da hereditariedade. E os espíritos respondem: são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança das suas tendências. Então, aqui são as similaridades, né? As simpatias que atraem aqueles espíritos para aquele grupo familiar. Então, muitas vezes vemos filhos com características semelhantes à dos pais. Isso provém de espíritos que se atraem, né? Pela essa semelhança das suas tendências, das suas simpatias. Na questão número 208, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Aqui, então, Kardec está perguntando para a espiritualidade, né, se os espíritos dos pais, né, eles exercem influência depois que os filhos nascem. E eles respondem: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem. Os espíritos do Pai têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. E é para eles uma tarefa, que se falharem serão culpados. Então, aqui quando nós assumimos, né, a maternidade, a paternidade, assumimos um compromisso com Deus, de auxiliar aquele espírito a progredir. Por isso ele fala, sim, as características, né, essa influência moral dos pais, ela exerce uma força muito grande sobre os filhos. E aí está a nossa grande responsabilidade de conduzir esse espírito para o bem, de fazer esse espírito progredir, por mais difícil que seja a tarefa. Mas assumimos essa cumplicidade amorosa com Deus para fazer, né, esses pequeninos que estão sobre os nossos cuidados progredirem no caminho do bem, através do nosso exemplo, da nossa conduta, né, de conduzir, de ensinar, de educar, de encaminhar. Então, somos exemplos, né? Somos os pilares que estão ali e os pequeninos estão copiando o nosso modelo. Então, temos sim essa influência sobre esse espírito, né? Que estamos conduzindo a responsabilidade da educação, temos uma grande influência.
E se nós falharmos, né, nessa grande missão, seremos cobrados nessa condição. Então todos perguntam, né? Muitas vezes, nossa, mas que missão é essa que todos falam, né? Estamos aqui lutando entre provas, expiações e missão. Ser pais também é uma missão. E uma missão de suma responsabilidade. Então, se nós conseguimos, né, a condição desse espírito avançar, temos ali a nossa missão conquistada, né? E como bons combatentes, se sairmos vitoriosos, né, vamos concorrer ali com a melhora daquele espírito e também a nossa conquista por ter conseguido alcançar o objetivo, que é um objetivo para nós também. Também faz parte da nossa conduta, das nossas tarefas, enquanto estamos aqui encarnados e cumprindo-a com muito amor, com muita dedicação, porque é uma missão muito especial, né? Educar e conduzir um espírito no caminho do bem. Então, muitos esperam grandes missões, grandes tarefas. Vamos começar dentro de casa, vamos começar no nosso lar. Questão número 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para animar o filho. E a espiritualidade, né, o plano espiritual responde. O mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para o caminho melhor, e frequentemente Deus concede. Então, olha como Deus, na sua infinita bondade, né, oferece ao espírito sempre a oportunidade da melhora. E vemos, né, no nosso meio comum, muitas vezes pais muito virtuosos, pais de índole, né, e reputação inquestionável, que têm dentro do seu lar filhos rebeldes, filhos com uma condição de perversidade. Por que isso acontece? Porque esses filhos, né, esse espírito, antes de vir, ele implora ao Pai da vida, ao nosso Criador, a oportunidade de ter bons pais, que lhe dê bons conselhos, bons exemplos, para que isso sirva de sustentação, para que ele não venha sucumbir na prova, né, ou na missão, na expiação que ele deva ocupar aqui na existência. Então, Deus oferece essa oportunidade. Estamos aqui no mundo de provas e expiações misturados, né? Nós estamos juntos e misturados, um concorrendo para o progresso do outro. E a importância de espíritos bons estarem entre espíritos, né, numa condição de mais dificuldade, para que um puxe o outro, para que um dê força ao outro, para que a humanidade possa se regenerar. Então, imaginem se só tivessem espíritos na dificuldade, né, na nossa existência. Como que seria o processo de auxílio mútuo, né, na condição da boa conduta, do exemplo da moral, no exemplo da construção de novos valores na educação. Então, precisamos estar no meio, né, desses espíritos, tanto os mais adiantados quanto os menos adiantados, para que né, nesse intercâmbio fraternal de amor, que é isso que Deus espera de nós, o intercâmbio fraternal de amor,
que todos nós tenhamos a oportunidade. Então, mesmo o espírito perverso, que ele possa ter a oportunidade de se encontrar em um ambiente saudável moralmente, para que ele adquira, através do exemplo, da boa conduta, dos bons conselhos, uma reflexão nessa mudança, né, nessa postura da mudança da conduta, do caráter. Então, essa é a intenção de Deus, né, quando atrai para o seio da família, uma família de bem, de conduta moral, né, irrefutável, espíritos mais difíceis, mais rude, mais rústicos, né, mais perversos. Então, tudo tem uma utilidade, né, nessas famílias que Deus nos permite ter. Então, devemos florescer onde Deus nos plantou. Essa é a nossa condição. Mesmo os pais tendo que passar por essa condição de espíritos mais rebeldes, né? Para que eles possam fazer esse espírito evoluir. Questão número 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência de um espírito inferior? Então, os pais, né, quando a mulher está ali, né, esperando o bebê, eles podem fazer prece, pensamentos, orações, para atrair, né, para aquele corpo físico que está sendo formado um espírito bom, né, para aquele corpo que está em formação. E os espíritos respondem: não, mas podem melhorar o espírito do filho e a que deram o nascimento e lhe foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Então, as preces, elas são bem-vindas para auxiliar nessa tarefa, né, da condição de educar esse filho, para melhorar esse filho, né, para atrair para esse filho essa condição das vibrações, da oração, da conduta. Então, as preces servem para isso, e não para atrair para aquele corpinho um bom espírito. Porque o espírito que vem para aquele corpo já está determinado. Ele já traz inato dentro de si as suas condições. E muitas vezes, se esses filhos que chegam são espíritos rebeldes, eles servem como prova para os pais, para que os pais também possam desenvolver essa capacidade de desenvolver o amor diante da adversidade. Então, sempre a prece, a oração, as vibrações, leituras edificantes, evangelho no lar, eles fortalecem, eles são alimento espiritual tanto para os pais como para os filhos e todo aquele ambiente. Sim, serve como recurso fortalecedor e regenerador. Mas isso não atrai, né, para o corpo do filho, na hora do nascimento, durante a gestação, que venha um espírito bom, né? Não é essa condição que nós temos, porque Deus já tem ali a condição de como será aquele espírito, qual é o espírito que precisa emanar naquele corpo. E se ele vem na condição, é para que evoluamos, né? Então, não são os pais que determinam a escolha do espírito que vai animar aquele corpo. Quem determina é a bondade divina, é o nosso Criador, né? Há toda uma situação planejada, há um planejamento, né, para a reencarnação de um espírito. Não são os pais que determinam isso, e sim o nosso Criador. Somos apenas os filhos, somos a criatura. Estamos aqui para nos submeter e desenvolver o amor.
Questão número 211. De onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre irmãos, sobretudo sobre os gêmeos? De onde vem essa semelhança, né? Sobretudo sobre os gêmeos, porque eles são gerados juntos, né? Dividindo o mesmo espaço orgânico. E os espíritos respondem: são espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança dos seus sentimentos e felizes de estarem juntos. Então, eles estão juntos por semelhança, por simpatia, e eles se sentem felizes por estarem juntos naquela situação. Mas, vamos ver aqui mais adiante, né, que caráter de semelhanças. Essas semelhanças, elas podem estar semelhanças de simpatia ou de antipatia também, né? Então, eles escolhem estar juntos para um auxiliar o outro na tarefa de estarem juntos, né? Um auxiliando o outro nesse desenvolvimento. Vamos ver na próxima questão, que completa, né, essa anterior. Na 212, nas crianças em que os corpos estão ligados e têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Então aqui está perguntando dos gêmeos, né, siameses, né, os chipófagos, né, que eles nascem muitas vezes ali conectados por algum órgão, né? Se ali só tem um espírito ou ali existem dois espíritos. Vamos ver o que os espíritos respondem. Sim, mas a sua semelhança frequentemente faz com que apareçam apenas um aos vossos olhos. Apesar de eles estarem juntos, ligados, né? Pensa-se, né, ou acredita-se que ali só tem um espírito. Não, na verdade são dois espíritos, são duas almas que animam aqueles dois corpos que estão presos ali pela genética, pela condição orgânica, mas são dois espíritos. Na questão número 213, visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre eles? Então aqui temos o complemento da 211, né, que fala sobre as simpatias. Quer dizer, não é só a simpatia que une os gêmeos. Eles podem também estar ligados pela antipatia, né? Então, não é uma regra que os gêmeos sejam sempre espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. Então, muitas vezes, né, os gêmeos estão juntos porque é a única forma que eles encontraram realmente de reatar os desafetos, as aversões, e fazer reparações que em outra condição não seria possível. Então, a última cartada, vamos dizer assim, para aquele espírito, né, que talvez já tentaram por muitas vezes vir de alguma outra forma e falharam nessa condição. Então, nessa tentativa, né, mais íntima, né, porque eles vão estar muito mais conectados e conectados organicamente até no útero materno. Então, eles estão ali na luta de estarem juntos, né? Como ele diz aqui no teatro da vida, para desenvolver o amor. Então, porque os gêmeos, eles têm muita ligação. Então, essa condição de vir gêmeos é um estreitamento de laços muito intensos, são afetos muito íntimos que eles vivem, né? E essa condição, para aqueles, né, que estão ali na última tentativa, numa tentativa assim desesperada realmente de
vamos nos ajustar, vamos nos acertar, vamos aparar as arestas, é uma excelente oportunidade. Então, os gêmeos, eles não estão juntos só pelas simpatias, mas eles estão também pelas antipatias, pelas dificuldades que já vivenciaram numa questão de ódio, de raiva, de vingança, de processos mesmos, de mágoa, de ressentimento. E essa condição de vir juntos, como irmãos semelhantes, que um serve de espelho para o outro, um se espelha e se enxerga no outro. Então, nessa condição, eles têm a oportunidade de refazer, de reparar, de desenvolver o amor. E aqueles que são simpáticos, melhor ainda, porque daí a tarefa fica muito mais fácil. Mas aonde um tem uma dificuldade, o outro anima, o outro dá conselho, o outro auxilia, onde, olha, um vai sendo como se fosse assim o condutor do outro, um puxando o outro nessa condição de desenvolver e superar os desafios, Então, é uma oportunidade muito grande para esses espíritos. Eu diria assim, uma oportunidade ímpar, para aqueles que vêm nessa condição de gêmeos, para que possam realmente, vencer com aquele que é como se fosse o seu espelho, onde ele possa fazer a reflexão sobre a personalidade, sobre o comportamento, sobre o que deve ser mudado, o que deve ser copiado. Então, é uma grande oportunidade. Aliás, a reencarnação é uma oportunidade para todos nós, que nós possamos aproveitar essa oportunidade. E também não nos esqueçamos, da nossa responsabilidade quando recebemos em nosso lar, os filhos, os netos, os sobrinhos e todos aqueles que fazem parte dessa nossa grande família, a família universal, que nós possamos ter a responsabilidade moral de ser um bom exemplo, que nós possamos deixar marcas nas pessoas, que essas marcas sejam o amor, seja o perdão, a caridade, a compaixão. São essas marcas que devemos imprimir, na nossa trajetória, na nossa existência e que vai fazer parte da nossa evolução espiritual. Muito obrigado, boa semana a todos.